nome, Jesus. Nós te agradecemos, Pai, por esta linda palavra, por esta mensagem que veio do seu coração para o nosso coração. E nós entendemos, ó Deus, entendemos que hoje é dia de nos levantarmos, que o ciclo da tristeza e da maldição termina hoje, porque hoje o seu Espírito nos colocará de pé. Assim como Pedro tomou aquele homem pela mão direita e o colocou em pé, que seu Espírito pegue, tome pelas mãos todos os seus filhos que estavam à beira do abismo caindo, porque nós cremos que o Senhor ainda cuida dos seus. Amém? Posso ouvir um amém aqui? Pois bem, depois de uma palavra como essa, o que falar mais para você que está em casa e para você que está aqui presente? O texto que eu li no livro do Apocalipse é um texto lindo, uma carta escrita pelo apóstolo São João quando tinha lá os seus mais de 90 anos de idade. Esse João aqui é aquele que era o amigo íntimo de Jesus, que reclinava a sua cabeça sobre o peito de Jesus. E ele recebeu uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma promessa, na verdade. Um dia Jesus olhou para os demais discípulos e disse: que importam a todos vocês que ele viva, até que me veja voltar no meu reino e na minha glória. Portanto, João, entre todos os demais apóstolos, foi o único que não morreu martirizado. E tentaram matá-lo, mas não conseguiram, porque ele tinha uma promessa. A promessa é que ele veria Jesus glorificado. Todos viram Jesus ressuscitado. Aquele corpo que saiu da tumba, que caminhou entre eles, que tinha cicatrizes nas mãos e nos pés. Todos viram ele, quer seja no caminho de Emaús, quer seja na casa onde estava Tomé, quando ele pediu para que colocassem o dedo na sua ferida. Todos, sem exceção, 500 entre eles, na verdade mais de 500 testemunhas, viram ele ressuscitado, mas glorificado, só João viu. E João desenha ele para nós quando começa a escrever o Apocalipse. Eu vi uma voz por detrás de mim e virei para ver quem era. E ele desenha Jesus não ressuscitado, mas glorificado. Ele diz: eu olhei para ele, os seus olhos eram como chamas de fogo, os seus cabelos eram brancos como a lã branca, os seus pés reluziam como o latão que saíra da fornalha, o seu corpo era coberto com um linho branco e um cinturão de ouro traçava o seu peito, e da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, ou seja, era uma voz como uma voz de muitas águas. Então João viveu para ver Jesus glorificado. E quando ele estava na ilha de Patmos, ele recebeu essa visitação, essa epifania, esse momento glorioso. E Jesus, quando começa a falar com João, dá a ele as suas ordens. João, você vai escrever cartas para as igrejas que estão na Ásia. Não eram igrejas que estavam em Jerusalém, estavam em Samaria, na Judeia, na Capadócia. Não eram igrejas que estavam entre os judeus, eram igrejas que haviam sido plantadas, interessante, pelo apóstolo São Paulo. Igrejas gregas, igrejas que estavam na Ásia. A preocupação de Jesus com esses que eram chamados antigamente de bárbaros. E ele mandou então um recado para 7 igrejas que ali estavam. Para cada uma delas ele deu um conselho, para cada uma delas ele deu um puxão de orelha, mas para todas elas ele deu a palavra de esperança. Essa esperança que foi plantada em nosso coração aqui nessa noite. O que eu acho mais belo é Jesus se apresentando para João. Jesus diz a João: eu sou o alfa e também sou o ômega, eu sou o princípio e o fim. O que Jesus estava dizendo? Jesus estava recitando para João como era o abecedário grego. A língua grega começa assim como a nossa. O nosso abecedário é A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, até chegar na letra Y, Z, né? No abecedário grego, a primeira letra era o alfa e a última letra era o ômega. E Jesus estava dizendo para eles: eu sou o alfa e o ômega, ou seja, tudo começa comigo e tudo termina comigo. Era a maneira dele dizer: nada está fora dos meus olhos, nada está fora das minhas mãos, eu tenho controle de tudo. Então avise a todos que eu sou o princípio e o fim de todas as coisas. E esse que é o princípio e o fim de todas as coisas anuncia: eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Ele mais uma vez refazendo a sua promessa abandonada durante muito tempo por muitas pessoas que estão me assistindo agora, inclusive. A minha geração, uma geração mais antiga, parece que é uma geração de crentes que se frustraram,
Ouvimos desde criança que Jesus ia voltar, nos preparamos para a volta dele. Muitas pessoas deixaram de fazer muitas coisas porque Jesus ia voltar. Acreditem vocês, na nossa época de infância, os pastores nos desestimulavam a ir para a faculdade. Diziam para nós: vocês não precisam estudar porque Jesus está voltando. Para que vocês se dedicar tanto se Jesus está voltando? Então a nossa geração foi preparada para o arrebatamento da igreja, e Jesus não voltou. E como Jesus não voltou, muitas pessoas que estão agora me assistindo pela internet desistiram da igreja, desistiram da caminhada, acreditaram que isso era só um conto, era só uma fábula. E eu estou aqui hoje para dizer para vocês que não era um conto e não era uma fábula, é realidade. Jesus está voltando. Se Deus pudesse nesta noite melhorar a nossa audição, seria possível nós ouvirmos agora os movimentos que existem lá no céu, os anjos já se preparando, o soldado ou o anjo que vai cuidar dos demais anjos, que vai preparar a cavalaria celeste que virá sobre esse mundo, as roupas talares de Jesus como o noivo da igreja, que já deve estar quase terminando, Deus Pai olhando para um relógio que não é como o nosso, que não aponta as horas do nosso tempo, mas no tempo dele, porque a Bíblia diz que, filhinhos, é já a última hora. Deus olhando para os ponteiros, já querendo se cruzar, porque diz a Bíblia que primeiro Deus Pai vai observar tudo isso, e então Ele dará a palavra de ordem, e dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e voz de arcanjo, e trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados, e arrebatados seremos, e estaremos para sempre com o Senhor Jesus nos ares. Esta é a palavra de esperança. Por mais de 2000 anos, o cristianismo vem pregando esta palavra. Somente nos últimos 30, 40, no máximo 50 anos, é que as igrejas reverteram ou modificaram a sua homilia, passaram a pregar um céu na terra, passaram a pregar a famigerada teologia da prosperidade, começaram a falar que Jesus era um banqueiro, que Jesus era um agente matrimonial, que Jesus era um médico da terra, porque as pessoas vão para a igreja em busca de saúde, vão em busca de dinheiro, vão em busca do seu casamento estar fixo, firmado. Por 2000 anos a igreja nunca pregou isso. A igreja só pregava assim para as pessoas: conserta a sua vida, lave as suas vestes no sangue do Cordeiro. O pecado existe porque o céu existe e o inferno também. Por 2000 anos o cristianismo foi ensinado às pessoas a terem responsabilidade, a andarem do lado do mundo, mas não com o mundo. Por 2000 anos o cristianismo vem ensinando, e eu tive a graça, a oportunidade de ouvir essas pregações ainda, dizendo que o crente é diferente, que o crente tinha que ser como aquele bichinho que quando passa por um lugar ele deixa um caminho brilhante. Alguém já viu uma lesma caminhar? Lembra de antigamente? Antigamente a gente via muito isso. Hoje eu não sei se está em extinção as lesmas, porque a gente não vê mais lesma em lugar nenhum. Mas você sabia, passou uma lesma por aqui, porque ficava um trio brilhante. O caminho do crente era assim. Nossos pastores cobravam isso de nós. Onde fôssemos, tínhamos que ser sal da terra e luz do mundo. Tínhamos que nos preparar a nossa alma, porque a nossa alma é eterna, porque Jesus, Ele poderia voltar em corpo presente, ou poderia voltar apenas para nós. Eu me lembro que o meu velho sogro sempre dizia isso: Jesus volta. Ele voltou para o fulano de tal semana passada, quando aquele morreu. E Jesus pode voltar agora, nos céus, como está escrito aqui, quando a Bíblia diz que todo olho o verá. Ele pode voltar, e o que importa não é como ele vai voltar, o que importa é que ele vai voltar. E sabe o que é mais interessante? É que se você acreditar, ele vai voltar. E se você não acreditar, ele vai voltar do mesmo jeito. Se você se preparar, ele vai voltar. Se você não se preparar, ele vai voltar do mesmo jeito. Se tiver azeite na sua botija, ele vai voltar. Se não tiver azeite, ele voltará do mesmo jeito. Se você obedecer às regras da Bíblia, ele vai voltar. Se você não obedecer, ele voltará do mesmo jeito. Então o que importa é como você irá encontrá-lo. Jesus está voltando. O planeta Terra está sangrando. As nações estão em colapso. O Brasil, não preciso nem falar para vocês como estamos aqui, desde a economia, na parte da pandemia e até na área política. Tudo converge para um mundo que não tem esperança.
O mundo grita, clama por um governante que possa colocar paz no mundo todo. Não se assustem se depois desta pandemia a ONU fizer uma reunião às pressas e dizer: vamos fazer aqui um balanço de como foi o saldo das nações a respeito dessa pandemia. O governador, o primeiro-ministro do país agiu dessa forma, o presidente daquele país agiu de outra forma, aquele rei daquele país agiu de outra forma. Então assim não dá. Então nós precisamos que alguém nos represente. Precisamos de um líder único. Precisamos de alguém que comande a humanidade. Porque é assim que o anticristo agirá. Será erguido a liderança mundial. Não se assuste se após a pandemia isto acontecer. Porque eu não sei vocês, mas eu sinto que Jesus está voltando. A trombeta vai soar, e só poderá ouvir o som da trombeta aqueles que tiverem os seus ouvidos afinados no diapasão do Espírito Santo. Jesus Cristo avisou como seria esse dia: estarão dois juntos em uma cama, um será tomado e o outro será deixado. Estarão dois juntos em um moinho trabalhando, um será tomado e o outro será deixado. Estarão dois juntos em um campo, um será tomado e o outro será deixado. Olha a beleza e como Jesus é lindo. Ele, além de falar como ele vai voltar, ele ainda explica que ele vai voltar para cada pessoa em um certo momento. Uns estarão no campo trabalhando durante o dia, outros estarão no moinho no fim do dia, outros estarão dormindo à noite. Ele está falando sobre o planeta Terra inteiro, porque enquanto aqui agora à noite o Japão começa a ficar de manhã, Jesus está dizendo: eu vou voltar, e quando eu voltar, nem todos estarão comigo. Vou dizer uma palavra que é desconfortante, mas é verdadeira. Nós pregamos, como Gabriel pregou aqui, para uma igreja militante, mas esta igreja militante toda não verá o céu. Apenas a igreja triunfante verá. Como assim, pastor? Todos militam, todos caminham junto, todos vão tomando a ceia, todos vão ao culto de domingo, todos levam a vida, uns aqui em cima, outros lá embaixo, uns com a vida cheia de Deus, os outros pela metade. Um é crente de verdade, o outro é um crente Raimundo. Todos esses fazem parte da igreja que milita, mas a igreja que vai triunfar, essa é diferente. Essa é uma igreja que não é perfeita, mas ela busca a perfeição. Ela não é de toda santa, mas ela busca santidade. Ela não é forte, ela é fraca, mas ela busca fortaleza naquele que tem. Por isso ela vem ao culto, por isso ela comunga, por isso ela lê a Bíblia, por isso ela canta louvores. Ela entendeu que já que estamos no mundo, temos que viver aqui, mas nós não precisamos ser exatamente uma cópia do mundo. Podemos andar nesse mundo e sermos diferentes. Jesus deu prova disso. Caminhou aqui 33 anos e meio e nunca se contaminou. Nunca. Ele, como varão perfeito, veio aqui para dar um tapa na cara do diabo, porque o primeiro homem que Deus colocou aqui foi Adão, e Deus queria que Adão fosse o exemplo. Deus queria que Adão vencesse, e Adão não venceu. Então o diabo passou a pagar de galanteador, dizendo a Deus: sua criatura não pode morar no céu. Por isso o próprio Deus teve que se encarnar. Paulo explica isso, diz: ele, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou a sua forma divina e se fez carne e caminhou entre nós. Por que Jesus caminhou aqui? Para mostrar ao diabo que é possível ser homem na terra e ir morar no céu. E eu estou pregando para pessoas que vão morar no céu. Posso ouvir um amém por isso? Se a trombeta tocar agora, alguém sobe aqui? Então dê um glória a Deus aqui, você dê um glória a Deus na sua casa, porque Jesus está voltando. Termino aqui dizendo o que Jesus disse, o que está escrito no versículo 6 de Apocalipse 1. Ele nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. O que um rei faz? Ele reina, ele comanda. João está dizendo aqui que a igreja, ela habita em um reino, e ela tem poder de rei. Você pode dominar a sua vida, sim senhora e sim senhor. Você pode ter domínio sobre as enfermidades, porque Jesus disse: porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Você tem domínio sobre os demônios, porque a Bíblia diz que Ele te deu autoridade sobre principados e sobre potestades. Ele está dizendo: nós somos reis, e mais do que reis, nós somos sacerdotes. O que um sacerdote faz? Ele adora. O que um sacerdote faz? Ele consagra. O que um sacerdote faz? Ele sacrifica. O que um sacerdote faz? Ele louva. Então ele está dizendo: na minha casa eu quero que vocês sejam sacerdotes, e quando saem pela porta da igreja, sejam reis e rainhas caminhando sobre este mundo. Não ande de cabeça baixa.
É o mundo que tem que se curvar, porque nós somos a noiva imaculada de Jesus de Nazaré. Alguém acredita nisso? Então dê um glória a Deus. Estamos encerrando, porque infelizmente o Instagram só nos dá 1 hora aqui. Dá 1 hora exata, ele corta a nossa mensagem. Mas eu quero fazer uma rápida oração, enquanto eles preparam aqui mais um último louvor. E eu tenho certeza que as palavras que nós ouvimos aqui hoje, a de esperança vinda do irmão Gabriel, e essa escatológica, profética vinda do pastor Marco, que ambas as palavras caiam sobre o seu coração, e Jesus Cristo te dê a paz. Se você quer voltar para Jesus agora, basta inclinar a sua cabeça, onde você estiver, não há distância no mundo espiritual, e que Jesus receba agora a sua oração, a sua lágrima, o seu arrependimento, e escreva o seu nome no livro da vida, porque todos os seus pecados já foram perdoados no alto da cruz do Calvário. Seja liberto, seja abençoado, e todas as maldições sejam quebradas em nome de Jesus Cristo o Nazareno, porque contra Jacó não vale encantamento. Então a bênção de Deus recai sobre a sua vida. Toda a igreja diz amém? Vamos cantar um louvor? Aqui na tela deve estar aparecendo aqui um número de telefone, tem aqui como é que chama aquele símbolo? QR Code. Eu sou velho, nem sei o que é isso. Aqui tem um QR Code. Se você pegar o seu celular e filmar ele, colocar na parte de fotos e olhar para esse QR Code, você vai encontrar uma forma de ajudar esse ministério, de abençoar esse ministério, de ofertar nesse ministério. Todas as igrejas evangélicas vivem de doações, vivem de donativos. Nós temos a igreja para sustentar, famílias para cuidar. Temos aqui sustentado muitas famílias nesse tempo de pandemia. Eu vi as fotos esses dias no grupo de pastores, de cestas básicas que estamos mandando para muita gente. Se você quiser nos ajudar, basta você ou clicar aqui nesse QR Code, filmá-lo, ou ligar para um